Graça e paz, comunidade Aprisco, graça e paz a todos os irmãos que estiverem vendo esse vídeo, sendo da nossa comunidade ou não, né? Mas eu estou passando aqui para a gente falar sobre o decreto do Senhor para as nossas vidas, para o mês 4, né? O mês de abril. E desculpa não ter feito isso no começo do mês, aconteceu muita coisa num curto espaço de tempo, né? Como vocês que acompanham a minha vida aí já sabem, né? E eu não consegui fazer esse vídeo antes, mas eu estou fazendo esse vídeo hoje e eu queria trazer ao coração de vocês uma verdade das Escrituras, um decreto do Senhor sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, para que você possa, nesse mês de abril, você caminhar com esse sentido, com esse coração, com essa percepção espiritual sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, o decreto do Senhor para abril de 2026 é Sofonias 3, 15 até o 17 e Romanos 8, 1. Eu quero dizer essas duas coisas porque essas duas coisas estão ligadas e você vai entender isso quando eu falar. Diz assim: o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Oh, glória a Deus! Pessoal, essa palavra de Deus através do profeta Sofonias para a nação de Judá, depois de Deus permitir alguns juízos e liberar alguns juízos contra eles, Deus ele promete uma restauração, uma renovação, e ele traz essa palavra linda, né, através de Sofonias, né, que está ali mais ou menos no mesmo tempo, ali na mesma época ali que Jeremias, ali no reinado de Josias, né? Então Deus declara isso sobre a nação de Judá, e a declaração dele é que ele afastou as sentenças que eram contra ti, ele lançou fora o teu inimigo, e ele está no meio de ti. Pessoal, que palavra tremenda. Só que essa verdade só é 100% possível. Apesar de ela se cumprir de uma maneira, de uma certa maneira na nação de Israel, ela só pode ser cumprida na nação de Deus, que é a igreja do Senhor agora, através de Jesus e através do sacrifício de Cristo. E é por isso que a gente tem que tomar como parte dessa profecia, a gente não dá para linkar ela, porque não dá para Deus afastar todos os juízos que é contra nós, não dá para Deus afastar todo o mal, não dá para Ele tirar toda essa condenação da nossa vida sem Cristo. Não é possível tirar essa condenação sem Cristo, mesmo no processo do tabernáculo e dos sacrifícios que eram feitos, aquilo era uma sombra de uma realidade espiritual. Deus assumia como uma garantia aquele sacrifício, aquele sangue, é como se fosse uma garantia de algo futuro que Deus ia fazer através de Cristo. Deus é como se você entregasse no teu, quando você vai almoçar, né, você pega ali o vale restaurante, aquilo não é dinheiro, mas aquilo vale como dinheiro, mas a pessoa a pessoa que recebe aquele vale, a pessoa que recebe, né, aquele ticket, ela pega aquilo e ela tem que trocar por dinheiro, porque aquilo não é realmente dinheiro, né? É a mesma coisa. Deus, ele em Cristo, ele aceitava, ou melhor, Deus no Velho Testamento aceitava, porque ele olhava para o que iria vir, que era o verdadeiro sacrifício, que era Jesus. O verdadeiro sacrifício, que é Cristo, somente Cristo pode tirar de nós a nossa condenação. E é por isso que não dá para a gente ler esse texto sem lembrar de Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, os juízos que eram contra mim, as sentenças que eram contra mim, aquilo que Sofonias profetizou, falava de uma realidade maior, uma realidade espiritual, que só pode ser cumprida por meio de Cristo Jesus. E ele, nessa data que a gente comemora como Páscoa, né, a gente pode lembrar do sacrifício de Jesus, daquilo que ele fez na cruz por nós. Ele afastou os juízos que eram contra nós. Verdadeiramente agora nós somos livres, como diz, né, João, quando fala que aqueles que estão em Cristo verdadeiramente são livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Só há verdadeira libertação por meio de Jesus Cristo. Só há verdadeiro perdão por meio de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus fazia no Velho Testamento,
apontava para o sacrifício de Jesus. É por isso que aquilo se tornava aceitável, porque Deus olhava para frente e falava: não, no futuro meu filho vai pagar o preço verdadeiro. Por enquanto eu vou aceitar esse sacrifício como se fosse um símbolo ali de algo que vai acontecer lá na frente. E é o que eu queria dizer para você, que nenhuma sentença está sobre a sua vida, meu irmão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aquilo que Sofonias declarou: Deus afastou as sentenças que eram contra nós, os juízos que eram contra nós, Deus afastou. Ele lançou fora os nossos inimigos. Na cruz, Jesus lançou fora os nossos inimigos. Ele pisou principados e potestades. Ele zombou dos principados e potestades na cruz. Ele expôs eles à ignomínia, como a Bíblia diz, a vergonha. E Deus, ali na cruz, Ele tirou todas as sentenças, tirou o nosso pecado de nós e nos libertou. Você é livre de toda a condenação. Com isso, querido, eu queria dizer para você: não carregue culpa na sua vida. Não carregue peso do pecado na sua vida. Não carregue acusação de Satanás sobre você, meu querido, meu irmão. Nenhuma condenação pode permanecer sobre você. Nenhuma culpa pode permanecer sobre você. Tenha isso com clareza no teu espírito. Esteja, sabe, com o teu coração e tua mente completamente tomada por esse sentimento. Nenhuma condenação há mais para mim. Se você carrega sobre você culpa de algo que você fez, de algo que você realizou, talvez essa semana, talvez no passado, talvez hoje, não carregue essa culpa, porque Jesus na cruz, Ele pagou um preço por mim e por você. Ele tirou a condenação de nós. Ele afastou os juízos que eram contra nós. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres para adorar, para servir ao Senhor de coração. Não carregue peso sobre você. Carregar peso sobre você de acusação é descrer da obra da cruz, meu irmão. Carregar peso de culpa, de condenação sobre você é descrer daquilo que Jesus realizou, é descrer da obra que Deus fez através de Jesus. Então não carregue isso, sabe? Exponha a obra de Jesus para os teus inimigos, sabe? Quando o inimigo vier sobre você para tentar te acusar, tentar te oprimir por causa de algo que você fez no passado, no presente, não importa. Exponha aquilo que Jesus fez por você. O inimigo vem e tenta expor aquilo que você fez, e você vai lá e expõe o que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez é maior do que o que você fez, meu irmão. Você não precisa carregar culpa nem peso, porque as sentenças que eram contra ti, Deus lançou fora. Deus lançou fora os teus inimigos. Deus afastou os juízos que eram contra você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não permita, e às vezes até com relação a atitudes, né? Não é só pecado, né? Às vezes é alguma coisa que aconteceu no passado, que você fez, uma decisão errada que você tomou, sabe? É uma coisa que você precisou fazer ou tomou uma decisão fora, às vezes, de uma direção clara do Senhor, e aquilo afetou sua vida, afetou sua família, afetou teus negócios, afetou tuas finanças. Aí você começa a carregar aquele senso de fracasso, de peso. Não deixa isso acontecer. Lança fora. Por quê? Porque Jesus, Deus, em Cristo, Deus já lançou fora os teus inimigos. Sabe, não deixa, sabe, de realizar. Às vezes você deixa de trabalhar para Deus, deixa de fazer coisas. Eu já vi isso, eu já vivi isso, sabe, de ver pessoas e eu experimentar o peso, sabe, de coisas que a gente toma decisão, sai errado, não sai como a gente queria e a gente afrouxa as nossas mãos. Olha só o que o profeta Sofonias diz assim: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, não deixa os teus braços cair. Então é melhor jogar tudo pro alto. Então, ó, quer saber? Então agora acabou, pra mim não tem mais jeito, deixa quieto. É afrouxar as mãos, é disso que a gente tá falando, é disso que Sofonias tá falando, que Deus tá falando através de Sofonias, sabe? Não afrouxa os seus braços, não sabe, tá bom, então joga tudo pro alto e deixa a coisa correr, eu já tô, sabe, minha vida já tá toda acabada, eu tô debaixo, sabe, dessa derrota e acabou. Não, querido, você não está debaixo de derrota, você está debaixo do sangue de Jesus, que te lava, que te perdoa, que te purifica. Você está com o Espírito Santo do Senhor, que te renova, que te dá direção, que apesar de às vezes você ter tomado uma decisão errada, a Bíblia diz assim que Ele é poderoso para consertar os nossos caminhos, de aplanar as nossas veredas, meu irmão. Então você tomou uma decisão errada, algo aconteceu no passado, não importa, você está sobre o Espírito Santo, você está sobre, sabe, a autoridade, a tutela do Espírito Santo na sua vida. Deixa Ele te guiar, deixa Ele retomar, sabe, o teu coração, tua mente. Ele vai endireitar tuas veredas, vai corrigir os caminhos, com paciência, com graça, Ele vai te dirigir, porque a Bíblia diz, através de Sofonias, que Ele vai se deleitar em nós com alegria e vai nos renovar no seu amor. Renove-se no amor de Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida,
a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Esse é o decreto do Senhor sobre as nossas vidas, que essa palavra possa edificar o teu coração e te dar direção nesses dias, para esse mês e para todo o teu caminhar. Fica com Deus, Deus te abençoe, um beijo no coração, fica na paz.